Gente, bom dia. A gente teve um pequeno problema aqui, um pequeno acidente, mas vamos recomeçar a aula aqui, tá bom? Tá bom, então recomeçando, vou falar um pouco sobre terapia de vascularização e perfusão, na verdade, no ver se estão. Aí, como eu estou falando, das recomendações nível A de evidência, eu só vou ter essas 6 no protocolo da ARRA, no guideline da ARRA, e dentre essas 6, duas que eu vou falar hoje, a trombose endovenosa tem até 4 horas e meia, a gente vai entender um pouquinho essa janela terapêutica, e a outra é a trombectomia endovascular em AVC de oclusão proximal. Esses detalhes eu vou tentar explicar para vocês também. As outras duas seriam craniectomia descompressiva e também internação em unidade de AVC, que também é uma recomendação nível 1A de evidência. Então, a Clarice já falou sobre isso aqui, eu não vou falar sobre cada aspecto disso novamente, só assim, para a gente saber onde a gente parou na última aula, na terça-feira. A gente, então, reconheceu o AVC, a gente vai querer tomar condutas de acordo com esse reconhecimento. Então, a primeira coisa que a gente sempre quer estabelecer é o início dos sintomas, a janela terapêutica. O paciente tem isso para me levar e iniciar o protocolo de trombose. A partir de eu reconhecer os sintomas, levar o paciente para a neuroimagem, para TC na grande maioria das vezes. E aí, se ele estiver em janela, eu vou dar início ao protocolo de AVC agudo. E se ele não estiver em janela, também vou tratar a fase aguda, que a gente vai falar na próxima aula. Também vou fazer exame de imagem e aí levar para transferir para a unidade de AVC. Então, isso aqui também já foi falado muita coisa aqui, eu não vou tentar não repetir. Mas o protocolo de AVC, a partir do momento que eu reconheci que eu tenho janela terapêutica, ele vai incluir um conjunto de pessoas ali para que isso funcione, né? Como a Clarice até colocou uma imagem de um time de Fórmula 1 no pit stop, é mais ou menos isso mesmo. Então, o pessoal da enfermagem chegou um protocolo, 2 acessos periféricos, coletar sangue, cabeceira elevada, eu coloquei errada, né? Cabeceira elevada 0 grau. Mas assim, cabeceira 0 grau, que é questionável, vou falar um pouco sobre isso também. Monitorização cardíaca, dados vitais de glicemia capilar, a importância da glicemia capilar, a gente falou bastante também na aula de terça-feira. E escala de NIH, que eu coloquei tanto para o pessoal da enfermagem quanto para qualquer profissional. Na verdade, a escala de NIH não foi feita para ser aplicada para o neurologista. E a gente até brinca entre a gente que o neurologista não aplica escala de NIH bem, porque ele quer inventar moda durante o NIH. Então, às vezes, é para qualquer profissional mesmo, medicista, primeiro, quem souber aplicar. E aí, solicitar o Teplase, que é o trombolítico que a gente usa, para a gente dar início ao tratamento. E do lado médico, né, seja o emergencista, o neurologista ou o médico está atendendo, confirma a hipótese de AVC isquêmico agudo, vou ter que confirmar direitinho esse líquido, se ele realmente tem janela para trombolizar, checar a simetria de pulso, porque uma das contraindicações seria secção aórtica, tratar hiperglicemia, hipertermia e hipertensão, solicitar TC em alguns selecionados casos, angio-TC também, laboratório, que, como a gente já disse, hemograma plaquete agudo principalmente, escala de NIH e prescreveu o Alteplase. Então, janela terapêutica. A gente tem isso aqui meio que medular, né, desde a época da faculdade, que é o ictus, para a gente trombolizar no AVC isquêmico agudo, ele é até 4 horas e meia. Na verdade, antigamente, quando a gente começou a trombolizar o AVC, ele era até 3 horas. Aí, anos depois, um estudo mostrou que tinha benefício até 4 horas e meia. Então, hoje a gente usa a janela estendida, né, que a gente chamava assim anteriormente. Então, a janela terapêutica é até 4 horas e meia. Eu preciso definir isso aqui muito bem definido. Então, às vezes, quando a gente vai avaliar a trombose, vocês vão ver que a gente insiste isso aqui com quem souber dar a informação. Seja o acompanhante que tiver, às vezes o paciente, se ele estiver conseguindo comunicar com a gente, às vezes a gente usa até, assim, vídeo do trabalho, o que der para olhar, para saber que horas que o paciente foi visto bem, né? É a última vez que o paciente foi visto bem, não é a hora que o paciente foi encontrado com sintomas. Então, onde que vem essa janela terapêutica, né? Esse foi o primeiro estudo que mostrou benefício de trombolizar um paciente com AVC agudo. O estudo NICH, de 1995. E ele mudou muito, assim, porque até esse ponto aqui, o AVC não dava trombolizar, não tinha tratamento de fazer agudo. O que fazia era levar o paciente para o hospital e a gente ia começar o processo de reabilitação e prevenção secundária. E aí, a partir desse estudo, eles já tinham tentado trombolizar anteriormente, mas não tinha tido benefício, sangrou demais, a mortalidade foi alta. E aí, às vezes, é porque eles trombolizavam com uma janela terapêutica muito extensa, muito mais de 3 horas, e aí o benefício não foi visto. Até que eles conseguiram, nesse estudo, mostrar o benefício. Então, eles separaram 2 grupos, um grupo com prevenção com Alteplase e outro grupo controle que não recebeu o tratamento standard da época. E aí, eles viram o benefício, que eu vou mostrar na meta-análise mais pra frente. A inclusão e a exclusão, daqui, se a gente bater o olho, a gente vai ver que muitas das contraindicações e indicações atuais saíram daqui. Muita coisa foi atualizada, mas foi daqui que começou. Então, a inclusão vai ser AVC com até 3 horas, porque inicialmente, como eu falei, era até 3 horas. E o déficit neurológico mensurável,
E uma terceira sem sangramento, sem hemorragia intracraniana. E a exclusão, vocês vão ver que eu vou falar de contraindicação mais para frente, mas só para a gente ver da onde Vai avaliar o paciente. falar. A gente vê também algumas coisas que a gente não necessita de contraindicação Sim. atualmente. Por exemplo, crise epilética contraindicador sozinho, isolado, não contraindica. Além disso, por exemplo, sítio de punção arterial não compressível também foi exclusão do estudo, mas atualmente a gente sabe que não é contraindicação, sozinho. Então, são várias coisas que já foram sendo atualizadas, eu vou mostrar para vocês. Rapidamente eu vou falar isso aqui, não vou ficar falando de história, mas em 1995 teve o estudo NINDES, e aí lá nos Estados Unidos as coisas acontecem muito mais rápido, né? E lá, no dia seguinte, foi publicado o estudo, os pacientes já queriam ser tratados dessa forma, né? Então, o FDA rapidamente aprovou a trombólise lá nos Estados Unidos. Então, em 1996 já tem aprovação para começar com a janela até 3 horas. Aqui no Brasil, como a gente está cansado de ouvir, as coisas demoram um pouco a chegar. A Anvisa aprovou os trombolistas só em 2001 e só 17 anos depois que teve a portaria do SUS. E aí a gente começou a trombolizar no SUS e aí que a gente começou a trombolizar aqui no Odilon também. Então, 17 anos depois de 1995, a gente começou a fazer esse tratamento no SUS. Aí a gente, até esse momento, até 2008, a gente trombolizava até 3 horas, até que veio o ECAS-3, que é um outro estudo que avaliou um benefício de estender janela, e aí aqui eles avaliaram a janela estendida, que seria de 3 a 4 horas e meia. E ele viu benefício também. Foi um estudo muito parecido com o NINDES, o que eles fizeram foi trombolizar em 3 a 4 horas e meia, e viu que tinha benefício para o paciente, melhor desfecho, e o desfecho que eles avaliam aqui, vocês vão ver que em todos os estudos que eu citar, o desfecho é praticamente o mesmo que eles avaliam, que é score de ranking 0 e 1. Score de ranking 0 e 1 significa independência funcional. O paciente pode ter algum sintoma, mas ele não tem dependência funcional. Na próxima slide, eu vou falar dessa escala para vocês. Em até 3 meses. Então, eu trombolizo hoje e eu avalio em 3 meses como é que o paciente está. E foi visto o benefício. E aí, a gente lembra assim, um pouco daquela história de que se eu vou fazer janela estendida até 4 horas e meia, tem algumas coisas que eu tenho que pesar um pouco mais. Porque no critério de exclusão do ECAS-3, entrou algumas coisas, e de inclusão também. Eles colocaram que idade, então 18 a 80 anos. Então, a gente às vezes escuta assim, eu não posso trombolizar. O paciente tem mais de 80 anos na janela estendida até 4 horas e meia. Isso, hoje em dia, não é uma contraindicação absoluta, mas é um fator a se ponderar também, né? Além disso, a gente escuta também falar de diabetes mellitus como contraindicação, porque foi um critério de exclusão do estudo que estendeu a janela. Então, também, atualmente, não é uma contraindicação absoluta. Eu posso considerar, se eu pesar o risco-benefício do paciente, trombolizar, mas também foi critério de exclusão do estudo que estendeu a janela. Essa escala, como eu falei, a gente vai usar para avaliar desfecho de quase todos os estudos que eu citar. Então, eu vou falar rapidamente para vocês o que ela é. É uma escala de funcionalidade, ela vai de 0 a 6, sendo que 6 já é o paciente foi a outra. Então, ela começa com 0, que é o paciente sem sintomas, nós aqui sem capacidade sem sintomas. O 1 é um paciente que também é independente funcional, mas ele já começa a apresentar alguns sintomas. O 3 é um paciente que já começa a ter alguma incapacidade. Ele consegue fazer quase tudo que ele precisa, mas ele já começa a ter dificuldade para algumas coisas. O 3, na verdade, a gente sempre fala isso no AVC, que a gente tem um marcador que é deambulação sem auxílio. Se o paciente deambula sem auxílio, ele vai ser de 3 para baixo. Se ele não deambula sem auxílio, ele vai ser 4 ou 5 pelo menos. Então, o paciente chega, a gente, na maioria das vezes, coloca um ranking 4, porque ele não está deambulando ainda. Quando eu vejo que ele melhorou, a gente coloca ele para caminhar, né, Lu? Aí a gente já pode ver que ele melhorou o ranking. O 4 vai ser uma capacidade já considerável, ele já vai depender de auxílio de outras pessoas para fazer as atividades do autocuidado, e o 5 é o paciente totalmente dependente, acamado e uma disfunção grave. A meta-análise, depois, eu não fui colocando resultado de cada estudo, porque teve essa meta-análise que reuniu esses estudos, alguns deles, 2 do que eu citei, o ECAS e o NINDES, mas alguns outros, e eles mostraram que realmente o benefício seria mais evidente até a janela de 4 horas e meia mesmo.
Começa a gravar? Vinícius. A gente pode ver que essa metadata rendeu essas informações todas do que eu falei até agora, e aí a gente consegue ver que o benefício realmente seria maior até essa janela que eu citei. E aqui só um comparativo mesmo, a gente vê que o nosso tratamento né, tanto a trombólise endovenosa quanto a trombectomia mecânica, ela está muito bem posicionada se a gente vai comparar com as outras terapias, assim, no geral. Por exemplo, a trombólise até 3 horas nos rins, ele teve um NNT de 8 e até 4 horas e meia um NNT de 14. Se eu vou trombolizar um IAM, por exemplo, seria por volta de 33. Então, assim, a gente está muito bem posicionado nisso. Então, a gente consegue ver que os NNTs são bons, assim, nos estudos foi o que a meta-análise mostrou. E aqui, só para a gente ter um visual, assim, de que realmente, quanto mais precoce a minha janela, eu realmente costumo ter um benefício maior para o meu paciente. Ele está avaliando desfecho em 3 meses com independência funcional. E, né, quanto mais a gente consegue trombolizar mais cedo, melhor o benefício do paciente. E aqui a gente também consegue ver que, apesar de eu ter testado aqui a idade e NIH, o idade e NIH, eles não são contraindicadores sozinhos. Então, por exemplo, a gente consegue ver que é claro que um paciente com idade mais avançada, ele vai ter um risco maior de pior desfecho, ele vai ter um risco maior de transformação hemorrágica, só que isso não é contraindicador. Aqui ele mostra que tem benefício de trombolizar um paciente mais velho e tem benefício de trombolizar uma AVC grave. Um NIH alto também tem benefício. O que eu vou fazer é pesar os riscos e benefícios. Ele vai ter um risco muito grande de transformação hemorrágica que não justifica eu trombolizar esse paciente. Mas se eu conseguir ponderar isso, eu posso trombolizar um paciente com NIH elevado também. Beleza, então, como eu falei daquele protocolo, primeiro eu quero trombolizar meu paciente, aí eu vou ver a janela. Definir janela até 3 horas, até 4 horas e meia. Aí meu passo é levar para a TC. É até assim que acontece quando chega o protocolo aqui mesmo. A TC, a gente já falou sobre esse aspecto aqui. Para que eu faço TC? A gente vai falar muito que é descartar sangramento. Beleza, é mesmo. A gente vai descartar sangramento na TC inicial. Mas não só isso, a gente quer ver algumas outras coisas também. A gente não necessariamente faz a TC para ver AVC, né? Porque o AVC isquêmico, ele às vezes não aparece tão precocemente assim. Essa escala de aspects, ela ajuda a gente a ver, a saber como está a TC na chegada. Aqui a território cerebral média, né? Exatamente o que a gente está mostrando aqui. São 10 regiões, e cada região dessa vale por um ponto. E cada ponto que eu tiver alteração precoce, eu vou perdendo pontos. Então, uma TC boa para me trombolizar é mais alto o valor. Então, 10 é uma TC normal, sem alterações precoces. Quanto mais eu vou perdendo, pior maior risco de sangramento e transformação hemorrágica. O que é alteração precoce? Né? A gente falou um pouco disso na terça também. Quando o paciente chega, a gente tenta definir quanto tempo tem que ele começou os sintomas e quanto tempo tem que ele teve AVC. Quanto mais tempo vai passando, mais alteração tem naquela região. Aí, como o córtex é uma região mais metabolicamente ativa em comparação com a substância branca, quando eu já tenho um córtex sofrendo, o que acontece é que essa região que aqui a gente consegue ver a fita cortical bonitinha aqui, bem branquinha, não sei se vocês estão vendo para ver aí, isso vai perdendo essa diferenciação. Então, uma das coisas que acontece de alteração precoce é a perda da diferenciação subcortical-cortical. Cada vez que eu encontrar uma região dessas aqui com essa perda de diferenciação, às vezes, por exemplo, aqui na região dos gânglios da base, eu vou ver que não vou conseguir definir muito bem como é que está. Por exemplo, aqui eu vejo lentiforme, cápsula interna, caudado, tálamo, e aí eu não consigo definir muito bem como é que está essas regiões. Aí eu posso falar que está mais apagada e posso pontuar aqui. Uma coisa a se ponderar no Aspects é que essa região aqui, por exemplo, equivale a 4 pontos e essas aqui a 6. Às vezes, eu posso ter um AVC só nessa região que não vai contraindicar. O Aspects vai perder 1, 2, 3 pontos, por exemplo. Eu vou ter um Aspects de 7, mas não necessariamente aumenta tanto o meu risco de sangramento. Então, eu vou ter que ponderar isso aí. Tudo a gente avalia na hora. Além de descartar sangramento, como a gente pode ver aqui no sangramento metaparenquimatoso, que é realmente eu não vou trombolizar pronto, eu também quero ver uma AVC, às vezes, uma AVC que já tem uma alteração clara, que a gente consegue ver que esse AVC já tem mais de um terço, mais até de 2 terços, talvez, da região de artéria cerebral média esquerda, que eu também não vou trombolizar, porque o risco de sangramento é muito alto. E aqui também eu consigo ver um paciente com hematoma subdural também, que eu não vou trombolizar, né? Porque às vezes os sintomas que ele está tendo não tem nada a ver com AVC. Aqui a gente fala, isso aqui vocês já devem ter ouvido falar, a gente fala de sinal da corda, que aqui nesse local passa a artéria cerebral média. E quando tem uma obstrução proximal, uma oclusão proximal dessa artéria,
ela acaba ficando mais hiperdensa na PC sem contraste. Então, quando a gente observa isso, fala a favor de que vai ter uma AVC em formação ali. Às vezes a gente não consegue enxergar nada aqui. A gente olha o parênquima e não vê nada, mas a gente já vê o sinal da corda, significa que provavelmente vai ter uma oclusão. E aí ela fica bem assimétrica quando a gente compara os dois lados. O sinal da corda não seria o termo mais certo, né? Se a gente for ser assim, bem certinho, mas pode falar que a gente fala também, né? O certo seria a artéria cerebral hiperdensa. E aqui também eu coloquei só o sinal do ponto, que a gente chama, porque nessa região, por causa do corte axial, a artéria cerebral média está subindo, vamos dizer assim. Então, aí como ela pega a axial, aí eu vou ver, em vez do sinal da corda, eu vou ver o sinal do ponto, que também tem o mesmo significado. E aqui, só para a gente ver, é difícil de ver talvez aqui, mas a perda da diferenciação que eu falei, não sei se vocês não conseguem observar, mas aqui a gente consegue ver a fita cortical insular bonitinha aqui, ó, a gente consegue ver. Aqui, uma coisa meio borrada, né? Aí, por exemplo, eu vou tirar a ponta do meu ácido. Beleza, então eu vi que tem janela, fiz TC, eu vi as contraindicações da TC, quero trombolizar. Não tem nada disso que eu mostrei na TC. Aí eu vou ter que ver as contraindicações. A gente fala sobre isso que a gente tem que saber indicar e contraindicar, né? Então, as contraindicações vieram daqueles estudos que eu citei, só que algumas delas não persistem até hoje. Então, algumas delas são essas aqui. Primeiro, para me trombolizar, eu preciso de uma pressão arterial menor do que 185/110. Se tiver maior, eu vou ter que dar um jeito de abaixar isso aí. Eu vou fazer o bolus só quando a pressão estiver abaixo de 85/110. Eu abaixo do jeito que eu conseguir, né? Nos gajais citam Smolol, etc., mas a gente aqui usa realmente DIL, Liprid e funciona bem. Os exames, igual a gente falou, eu não preciso esperar nenhum exame laboratorial para trombolizar. Eu, obviamente, vou cobrar depois, vou tomar condutas dependendo do estado, mas eu não preciso esperar para trombolizar, a não ser um paciente que usa anticoagulante ou um paciente que tem história de plaquetopenia. Se o RNI tiver 1,7 ou maior, eu não vou poder trombolizar também. E se ele tiver uma plaqueta menor que 100 mil, também é uma contraindicação. Área isquêmica, grande território cerebral médio. É aquele território que eu mostrei para vocês do Aspas. Eu coloquei o valor de 1/3 ali, mas esse valor eles nem colocam mais nos guidelines muito recentes. A questão é que eles não substituíram isso por nenhum outro dado. Eles só falam AVC grande em território cerebral médio. Então, fica uma coisa meio subjetiva. Eu deixei o valor antigo que é maior que 1/3. A gente consegue ver nessa imagem aqui, né? Muito parecido com aquela que eu mostrei. Uso de anticoagulante, também eu vou ver qual anticoagulante que é. Se for varfarina, eu vou ter que esperar o coágulo sair. Se o coágulo estiver menor que 1,7, eu posso trombolizar. Se heparina não fracionada, eu vou ter que esperar o PTTA sair para ver se não está largado. Enoxaparina, não vou fazer se ela for em dose terapêutica nas últimas 24 horas. E os NOACs, né, a pixabana, garoxabana e doxabana, nas últimas 48 horas eu também não posso fazer a trombólise. Da bigatrana, teoricamente, teria o antídoto, mas a gente não tem, então a gente também não vai poder trombolizar. E os outros critérios de exclusão, hipoglicemia. Se o paciente tiver hipoglicemia, também é muito importante, porque é um dos sofrimentos mais comuns de todos. Então, primeiro eu vou corrigir a hipoglicemia. Se eu corrigir, o paciente melhorou, provavelmente era sofrimento mesmo, mas se não melhorou, é porque talvez o paciente... Se eu corrigir a glicemia e o paciente não melhorar, ele pode ter tido um AVC e também ter tido uma hipoglicemia. Então, não é uma contraindicação absoluta. O que eu tenho que fazer é corrigir a hipoglicemia e ver como é que o paciente vai responder. Melhora rápida e significativa dos sintomas. Isso acontece, não é tão frequente, não. A gente chega, o paciente está na EI de 10, aí a gente já fala, vou trombolizar. A gente leva para TC, no que a gente leva para TC, na volta, ele já está na EI de 6. Aí você fica, peraí. Aí na que eu levo para o VC, o paciente já está conversando e falando, o que você está fazendo, doutor? Então, assim, isso aqui não é raro de acontecer. E se ele melhorar na sua cara, você não vai trombolizar mesmo. Menos que 2 semanas, cirurgia de grande porte ou neurocirurgia, pelo sítio sangrar, pode piorar a situação do paciente. Menor que 3 semanas, hemorragia gastrointestinal e gastroenterinário. Menor que 3 meses, AVC grave, TCE também, infarto transmural e prévio AVC hemorrágico, que seria controverso, mas assim, não vou entrar muito nas controvérsias, mas AVC hemorrágico, má formação arteriovenosa e endocardite infecciosa. Alguns fatores que não são contraindicações absolutas, mas que pesam na minha decisão, que seria idade, como eu já falei, paciente idoso, eu tenho que ponderar, mas ele tem benefício de trombose, então não é um contraindicador. Score de NIH, tanto score de NIH muito alto como score de NIH muito baixo, muito alto, eu vou pesar, porque ele vai ter um risco maior, mas eu também posso trombolizar, como eu falei, e o score de NIH muito baixo, se o paciente for um NIH 4, mas ele pontuar afasia, por exemplo, que é um déficit capacitante, eu posso trombolizar esse paciente, então eu vou ver o que está me apresentando. Dupla antiagregação plaquetária também não é contraindicação absoluta. Crise epilética na apresentação, a gente questiona, porque crise epilética não é uma apresentação comum de AVC agudo. Mas se por acaso eu achar que ele está tendo AVC, eu posso trombolizar. Aneurisma não roto até 10 milímetros, dá medo, mas não é uma contraindicação absoluta. E gravidez, que antigamente era contraindicado, atualmente não é uma contraindicação também absoluta.
É claro que recomendado você estar num serviço que tem um obstetra para te ajudar, porque pode dar algum problema. E também, se tiver trombectomia, eu vou preferir a trombectomia. Beleza, então, fiz o DC, tem janela, olhei as contraindicações, vou trombolizar. Essa trombólise eu vou fazer com a alteplase, que atualmente ainda é o único trombolítico que a gente usa, apesar de já ter algumas discussões sobre outros, que eu vou citar rapidamente. A alteplase, a dose é 0,9 mg por quilo, a gente faz 10% dela em bolos e o restante a gente corre em 1 hora, que a dose máxima é 90 mg. Estou trombolizando meu paciente, a gente fica lá do lado, né? O que eu preciso olhar? Eu não vou falar todos esses valores, que a Dina vai falar na próxima aula, mas eu vou fazer monitorização cardíaca, se a gente for monitorizado, eu vou ver a oximetria de pulso, eu vou colocar catéter só se ele tiver hipoglicemia, eu vou ver glicemia capilar, que eu não vou deixar ele ficar hipoglicêmico, eu vou tratar a hiperglicemia, vou tentar manter uma média de 140 a 180, a temperatura axilar, que eu vou tratar a hipertermia também, cabeceira que é questionável, e aí a gente tem aquela questão da cabeceira 0 grau, ou se eu posso levar a cabeceira. No caso, a maioria dos guidelines hoje em dia coloca risco-benefício. Eu posso deixar 0 grau, mas a gente sabe que às vezes o risco do paciente broncoaspirar supera o benefício de um provável melhora do influxo cerebral. Então, eu vou pesar isso aí. Não existe uma recomendação formal atual, assim, mas o que a gente vê, que a gente acaba fazendo na prática é o paciente chega, vai trombolizar, a gente deixa a cabeceira 0 grau. O próprio paciente, praticamente, pede para levantar a cabeceira. A gente tromboliza, o paciente fala, doutor, tá desconfortável. Aí a gente acaba, depois de algumas horas, deixando. E eletrocardiograma é importante. Depois que eu estabilizei, trombolizei, tá beleza, fiz o que eu tive que fazer, não é uma coisa que a gente faz enquanto a gente está trombolizando. Eu trombolizei, o paciente está estável, está indo tudo bem, faço o eletrocardiograma e fazer na seriado para ver se o paciente está melhorando, piorando, como é que está. Controle pressório que eu deixei por último, só porque existia uma discussão a respeito se a gente devia ser mais rígido ou não no controle pressório, porque o guideline recomenda manter, depois que eu trombolizei, menor de 180 por 105, e esse estudo que eu tinha, ele tinha 2 pernas, uma das pernas dele era para estudar se valeria a pena eu ter uma pressão mais rígida, manter a pressão por 130 de sistólico. E aí, como a gente pode ver aqui, os resultados não tiveram um benefício para o paciente. Teve realmente menos sangramento, mas esse sangramento não teve repercussão em melhora do desfecho. Então, não existe essa recomendação atual de manter a pressão mais baixa. Então, a recomendação que ainda persiste é a recomendação de manter aquilo que eu falei primeiro, para trombolizar, a pressão tem que estar abaixo de 185 por 110. Depois que eu trombolizar, ela tem que manter essa pressão abaixo de 180 por 105. E eu vou, enquanto eu estou trombolizando, nas primeiras 6 horas, é de 15 em 15 minutos, depois de hora em hora até 24 horas. Nas primeiras 24 horas do trombolítico, eu vou evitar punção arterial venosa central, vou evitar sondagens e vou deixar o paciente com dieta suspensa até eu ter uma avaliação da diluição e o AS eu só começo depois de 24 horas também. Principal complicação, então, da minha trombólise é a transformação hemorrágica. A transformação hemorrágica, eu tenho algumas pistas, né, que o paciente vai dando para a gente. Uma delas é mudança do nível de consciência, piora do NIH em 4 pontos, sinais de hipertensão craniana, cefaleia, náusea, vômito, elevação súbita da pressão e crises convulsivas. Se o paciente tiver isso aqui, talvez valha a pena eu pausar meu alteplase, se eu estiver ainda correndo, e levar ele para TC para ver o que aconteceu. É uma escala que antigamente chamava de ECAS, e aí agora a gente mudou o nome, aí a gente classifica de acordo com o que o paciente apresenta. Então, se for infarto hemorrágico, aí tem IH1 e IH2. Aí seria uma hemorragia mais petequial, que vai coalescendo, aí seria o IH2. Aí, a partir do momento que já é hematoma, seria um HP1, e HP2 seria um hematoma maior, que aí já tem dividinha média, e eu já vou, talvez, precisar de uma consulta com cirurgia. No ECAS, os resultados foi de 7,7% de transformação hemorrágica em até 7 dias, mas ele também mostrou que o controle também tem transformação hemorrágica. Então, se a gente não tromboliza, também pode sangrar. E tem relação com piora da funcionalidade e aumento da mortalidade. Esse estudo aqui eu achei interessante trazer, porque as minhas R+, a Marília Raiza, elas fizeram um estudo aqui no hospital, elas coletaram as nossas trombólises do final de 2019 até meados de 2020 e comparou as nossas transformações hemorrágicas para ver os nossos resultados. E comparou com os estudos ECAS, o ECAS 2 e o ECAS 3, que é aquele que eu citei nos slides anteriores. E a gente viu que a nossa taxa de transformação hemorrágica é muito similar à do estudo internacional. A gente teve 26% de transformação hemorrágica comparado a 27% do ECAS 3. Só que quando a gente foi comparar a taxa de transformação hemorrágica sintomática, a nossa era maior. Sintomática, eles definem como aumento do NIH em até 4 pontos, em mais de 4 pontos. Então, a nossa foi maior. A nossa foi de 5,5%, 5,6%, e a deles foi de 2,4%. E aí, na época, a gente discutiu entre nós
Por que isso aconteceu? Teve mais transformação hemorrágica. E a gente viu que a nossa população aqui de tanto trombolizados era mais idosa, tinha mais diabetes, tinha mais pressão de controle. Então, pode ter alguma coisa a ver com isso aí, né? E os preditores, assim, que não são contraindicadores. Eu não deixo trombolizar porque está presente, mas pesa a minha decisão. Que seria um pouco do que eu já falei. Idade avançada, NAET elevada, hiperglicemia, isquemia extensa no território, artéria cerebral média hipertensa, uso de antiplaquetários, hipertensão e etiologia cardioembólica, que também costuma ter mais transformação hemorrágica. Então, de novo, é o risco-benefício do meu paciente sangrar e o risco-benefício dele melhorar se eu trombolizar. Se tiver transformação hemorrágica, eu vou pausar a minha alteplase, vou levar ele para TC, posso ter que pedir coágulo e exame de novo. Se tiver transformação, eu posso ter que fazer crioprecipitado ou plasma fresco. Existe essa recomendação nova de fazer ácido tranexâmico e talvez eu precise de uma interconsulta com a neurocirurgia, porque eu posso precisar levar esse paciente para esse comprimido. A outra complicação também possível, que não é comum, mas acontece, inclusive, pelo que eu tenho notícia, teve um paciente aqui no Dion que teve durante a trombólise, que é um edema orolingual, que o paciente costuma se apresentar isso aqui, é uma relação, essa reação que o paciente tem durante o trombolítico. Eles falam que, na maioria das vezes, não precisa entubar, mas pode ter que entubar, e se for entubar, vai ser difícil. Vamos tratar com metilprednisolona, difenidramina, ranitidina, e eu posso precisar de adrenalina subcutânea. Beleza, falei de trombólise endovenosa. Vou começar a falar um pouco sobre trombectomia, também que é uma terapia possível e infelizmente a gente não tem no SUS ainda, apesar da portaria recente que planeja colocar isso no SUS, né? Não vou ficar falando de técnica cirúrgica, não vale a pena, mas a gente vai... Existem duas possíveis, é a vácuo, que é essa de cima, e a mais recomendada, teoricamente, que é a de stent retriever, que é essa de baixo, que é como se fosse um stent que laça o trombo e traz ele para fora. E é através de uma punção arterial femoral. Qual AVC que tem benefício de fazer trombectomia? AVC de oclusão proximal. O que isso significa? Eu coloquei aqui o polígono de Willis para a gente ver o que é uma oclusão proximal. A oclusão proximal, quando eu digo isso, eu estou falando de artéria carótida interna e primeiro segmento da artéria cerebral média. Então, quando eu falar de AVC isquêmico com oclusão proximal, eu estou falando de oclusão nesses segmentos proximais mesmo, aqui ou aqui. A partir daqui, a artéria cerebral média é dividida em segmentos M1, M2, M3. O M1 é o que a gente fala de oclusão proximal, mas a M2 e M3 cada vez mais distal, assim, no corpo. Ali só para a gente ver uma oclusão proximal, que eu estou dizendo, a gente consegue ver uma TC com uma artéria cerebral média com oclusão no segmento M1. E aí o que acontece? Como essa ação de trombeca é muito importante, que é uma coisa muito que vai ser para a gente, né, daqui a um tempo, eles queriam tentar entender se existe alguma forma de eu predizer se meu paciente está tendo uma AVC de oclusão proximal, que é o AVC que tem benefício de trombeca. Porque daqui a pouco vai ter trombeca do SUS. Aí eu estou atendendo um paciente na rua e tem trombeca aqui no Dilone e não tem no risoleta. Eu preciso definir se esse paciente que está aqui comigo na rua, ele vai para o Odilon para o risoleta, porque ele tem benefício de trombeca, então se eu levar para o risoleta, ele vai perder. Então, será que tem alguma coisa clínica que eu consigo selecionar esses pacientes? E aí os estudos, já tem estudos que tentam mostrar isso. E eles usaram um score que a gente já está cansado de saber, que é o NIH, que eles viram que se o NIH for maior ou igual a 6, eu tenho uma predição maior, ele colocou 80% de sensibilidade para falar que aquele AVC de oclusão proximal. Quanto maior o meu NIH, menor é a minha sensibilidade, maior é a minha especificidade. Ele tinha dois cortes no estudo, 6 e 10. 6, ele tinha uma sensibilidade por volta de 80%, e de 10 ele tinha uma sensibilidade por volta de 70%. Então, assim, não é tão alta assim. E, além disso, ele usou outros scores que existem, assim, bem fáceis de aplicação. Eu tenho esse RACE e esse LANCE, que talvez sejam os melhores que a gente tem para aplicar hoje. São de fácil aplicação. Esse LANCE, por exemplo, você vai olhar a face do paciente, pedir para esticar o braço, pedir para apertar sua mão. E, de acordo com o que ele fizer, você vai pontuar. E, se for maior ou igual a 4, vai ter uma especificidade de oclusão proximal de 93%. Então, isso pode ser definidor para mim entender para onde eu vou mandar esse paciente. Um serviço que tem trombeca ou um serviço que não precisa de trombeca. Então, a trombectomia mecânica, ela também tem indicações. Uma delas, foram critérios de inclusão no estudo, é o ranking prévio de independência funcional, então vai ser 0,1. Além disso, ele precisa ter uma oclusão proximal, a idade maior que 18, o NIH 6, maior que 6, o ASCII maior que 6, e o início de sintomas em até 6 horas. A janela terapêutica para a trombectomia é até 6 horas. Aí ele mostra aqui que é uma recomendação nível de evidência 1A, e o nível de evidência 1A é para a oclusão proximal até M1. Se for M2 e M3, eu também tenho benefício, mas aí já não é um A mais.
E aí existem vários estudos hoje em dia que tentam definir, porque a gente começa a pensar o seguinte: como eu tenho trombeck, será que eu preciso trombolizar antes? Será que eu tenho benefício de trombolizar e fazer trombeck? Eu posso fazer só trombeck? E aí, muito recente, é um assunto muito recente, tem estudo desse ano. Esse DIVT, por exemplo, é esse estudo que selecionou 2 grupos, um deles ele trombolizava e levava para trombectomia, e no outro estudo, no outro grupo, ele só trombolizava, ele só trombectomizava, era uma trombectomia direta. E ele comparou os resultados, era um estudo para provar não inferioridade. Nesse estudo aqui, eles conseguiram provar a não inferioridade. A questão é que eles sempre fazem essa discussão. Porque a gente começa a pensar assim, então eu não vou trombolizar mais paciente que tem indicação de trombeck, não. A questão é que o futuro realmente da trombólise é incerto no paciente de oclusão proximal, só que todos esses estudos eles foram feitos em centros altamente especializados. Às vezes eles tinham um tempo de porta-punção arterial femoral de 30 minutos. Então a gente não tem essa realidade em quase nenhum lugar no Brasil ainda. Então existe a recomendação formal de você trombolizar e levar o paciente para a trombectomia ainda, senão o paciente não vai ter o benefício daquele tratamento. E agora eu estou quase acabando. Eu vou só falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão vindo aí, assim, muita coisa vem aí para o Odilon, na verdade, porque já chegaram em muitos outros lugares. O Enchantment, como eu falei, é um estudo que tinha 2 pernas, uma delas é aquela da pressão e a outra, ele quis estudar se a dose de alteplase precisava ser 0,9 vezes, porque essa dose de alteplase, ela foi escolhida de uma forma meio arbitrária. Eles queriam ver se uma dose menor tinha o mesmo benefício e sangrava menos. E aí eles fizeram um estudo e a população asiática, por algum motivo, eles sangram mais do que a gente. Então, lá no Japão, eles trombolizam com 0,6. Será que para a gente vai ser bom também? Eles tentaram provar isso aqui. A questão é que o estudo não foi capaz de demonstrar relação de não inferioridade. Então, não existe essa recomendação formal, não faz parte do guideline, mas isso não está totalmente esclarecido ainda, porque realmente teve menos sangramento. Só que o desfecho, talvez, foi um pouco pior, se a gente considerar a funcionalidade. Então, eles questionaram o resultado e não foi capaz de mostrar o benefício de trombolizar com menos ainda. Mas é um assunto para o futuro. Tenecteplase, porque a gente só tromboliza com alteplase, mas já tem muita gente querendo trombolizar com tenecteplase. É um trombolítico que sofre menos degradação no nosso organismo, então ele pode ser mais estável, por isso ele tem uma posologia mais fácil, porque eu não preciso fazer bolos de 1 hora, eu posso fazer direto a 2. Os resultados são promissores, ele recanaliza mais do que a alteplase, então já existe, porque os estudos já estão em andamento, esse Extend já saiu, então ele já tem uma recomendação formal no guideline americano. Se a gente tiver que trombolizar com tenecteplase, pode. Só que ainda a gente não faz isso, é mais caro. Então é uma coisa para o futuro, né? A gente acredita que no futuro talvez a gente vai trombolizar com tenecteplase. E para quase finalizando, eu vou falar sobre AVC em janela estendida, trombose e trombeca de janela estendida. Então, a gente, como eu falei, as tromboses a gente faz até 4 horas e meia, mas tem algumas situações que, dependendo da tecnologia que eu tiver, eu posso estender janela. Então, o estudo Wake Up, ele quis avaliar os nossos Wake Up Strokes, que é aqueles pacientes que a gente chega no poli sempre de manhã e tem um lá que acordou com sintoma. Eu não posso trombolizar porque o ictus é incerto. E aí o Wake Up fez o seguinte: se eu olhar o mismatch flare, difusão, o que significa? Eu preciso ter uma ressonância no serviço. Aí eu de longe, né, sai fora. Mas se eu tiver uma ressonância, eu vou conseguir avaliar a difusão e o flare. Na difusão, o que eu estou vendo aqui? A difusão ela consegue me mostrar edema citotóxico, que é o edema que acontece mais precocemente no AVC. É o edema que acontece por falência de bombas de íons, e aí tem uma alteração nas trocas celulares e ele aparece na minha difusão. Parece com minutos, chega de 30 minutos. O flare, ele me mostra edema vasogênico, que é um edema que acontece um pouco depois, horas depois, 4 horas e meia depois. Se chega um paciente que acordou com sintoma, eu não sei que horas foi o ictus, eu faço a ressonância, eu tenho essa TC aqui, ó, comparado. Aqui, na difusão, eu vejo uma imagem brilhante que mostra que ele realmente teve um AVC. E no flare, eu não tenho nada, me fala que esse AVC ele é mais recente. Então, eu posso trombolizar. Agora, se eu fizer e ver uma imagem que brilhou na difusão e também apareceu uma hiperintensidade no flare, aí ele mostra que esse AVC tem mais tempo. Aí eu não vou trombolizar. Com essa medida, a gente conseguiu estender a janela e trombolizar os nossos wake-up strokes. E a outra forma de estender a janela na trombólise é com o estudo Extend, que é de 2019. Eu também dependo de um software, que esse aqui não precisa ser ressonância, pode ser uma TC perfusional, mas eu dependo de um software que chama Revit, que ele avalia, você joga a imagem no software e ele dá para você essa informação, que é aqui a gente consegue ver o score de isquemia, é a área que já está isquêmica no meu parênquima cerebral. E aqui é o meu score de hipoperfusão, é a área que, se eu não fizer nada, daqui a um tempo, isso aqui vai estar isso aqui, entendeu? E aí ele tem vários cortes, ele dá assim, a área de isquemia, tantos ml, a área de hipoperfusional, tantos ml. E aí ele dá um valor lá e você vai avaliar o mismatch radiológico
E dessa forma, se o mismatch radiológico for entrar no valor de corte, você pode trombolizar até 9 horas de janela. Então, eu também consigo estender a janela de trombólise até 9 horas. E, por último, a trombectomia de janela estendida, que tem 2 estudos, o Down e o Diffuse. Eles foram para estender essa janela, porque a gente sabe que até 6 horas, o Down é para estender até 24 e o Diffuse até 16 horas. Eles avaliaram muito parecido com o que eu acabei de falar. Eles também usaram software. O Down, ele fez um mismatch clínico radiológico, então ele avaliava isso que eu falei, a mesma coisa. Score isquêmico e score hipoperfusional, só que eles comparavam com o NIH do paciente. Se tinha uma diferença muito grande de sintoma com a área isquêmica, eu poderia estender a janela até 24 horas. E o Diffuse é mais ou menos parecido, só que ele vai ter só um mismatch radiológico. Eu poderia estender essa janela até 16 horas. Só para citar, que já é uma realidade em alguns centros, pouquíssimos, acho que tem um no Brasil só, que é a unidade móvel de AVC, que vai uma ambulância com TC, com neurologista, com enfermeira, com alteplase, você tromboliza o paciente na porta da casa dele. Tem muito benefício, mas ainda é totalmente fora da nossa realidade, né? Gente, bom dia. Meu nome é Dimitri, para quem não me conhece. Peraí, só um minutinho.